Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos ver algumas dicas do livro de Provérbios para os pais. Ontem aprendemos dicas para marido e mulher e hoje veremos dicas para os pais. O livro de Provérbios nos convida a transmitirmos um bom caráter aos nossos filhos. E como isso pode ser feito? O livro de Provérbios apresenta dicas preciosas. Eu vou ler alguns textos de Provérbios na Nova Bíblia Viva. O primeiro deles, o primeiro conselho de Provérbios para que possamos transmitir um bom caráter, ensinarmos, moldarmos um bom caráter em nossos filhos, se encontra aqui em Provérbios capítulo 14, verso 26, que diz assim: aquele que teme o Senhor encontra um forte apoio nas horas difíceis e refúgio para os seus filhos. A primeira lição que um pai e uma mãe precisam transmitir para um filho é que vale a pena temer ou respeitar a Deus, tá? Temor na Bíblia não é ter medo de Deus, é obedecê-lo e respeitá-lo. Então a primeira coisa que um pai e uma mãe devem de fazer é ensinar os filhos a respeitarem ao Criador. E isso tem que ser feito de forma repetitiva. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 até o 7, Deus diz que é para ensinar as crianças enquanto andar, enquanto deitar-se, enquanto caminhar. Ou seja, a criança aprende pela repetição. Então, repetidamente, por meio do seu exemplo, por meio de boas palavras, ensine os seus filhos a obedecerem, a amarem e a respeitarem o Criador. Esta é a maior herança que você pode deixar aos seus filhos. Você deve deixar sim bens materiais. Se você puder fazer isso, isso é muito bom. Facilitar de certa forma a vida dos filhos, sem dar tudo para eles, obviamente, mas facilitar a vida deles. Porém, lembre-se que a grande herança que um pai e uma mãe dão aos filhos é a fé em Jesus Cristo, porque é o temor do Senhor que ajuda a pessoa a viver com qualidade e a encontrar refúgio para os momentos difíceis da vida, tá bom? As demais bênçãos da vida vêm por obedecermos e respeitarmos a Deus. Outra coisa que os pais têm que ensinar aos filhos é a importância da calma no falar, controle emocional e paciência. E não tem melhor maneira de ensinar isso do que pelo exemplo. Um pai e uma mãe que são gritões, descontrolados, impacientes, nunca vão poder transmitir essas lições para os seus filhos. São pais imaturos, irresponsáveis ou sem total domínio sobre suas emoções e precisam de um tratamento psicoterápico com urgência, porque senão vão transmitir esta má índole para os filhos, em consequência os filhos transmitirão para os netos e aí fica uma família toda desajustada e não bem-vinda entre os seus amigos. Então isso tem que ser mudado. E esta lição tem que ser transmitida pelo exemplo. E Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim: uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Nós temos que aprender a ensinar primeiramente a nós mesmos que uma resposta amiga e calma, ela calma na verdade a ira do outro, mas quem responde com raiva provoca mais ira ainda. E no versículo 18 de Provérbios 15 é dito assim: o homem de gênio irritadiço está sempre arranjando brigas, mas o homem paciente acalma a discussão. Então temos que ensinar as crianças, pelo nosso exemplo, a serem calmas no falar, terem paciência, controle, domínio próprio. E em Provérbios 16:32 encontramos: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Quem controla a si mesmo, ele é muito mais guerreiro do que aquele que viveu em batalha. Porque conquistar uma cidade é uma coisa, agora conquistar a si mesmo, dominar a si mesmo, isso demonstra grande paciência, grande força, maturidade e saúde emocional.
O verdadeiro guerreiro é aquele que controla as suas palavras e não fica jogando palavras de qualquer jeito, ofendendo e sendo duro com as pessoas. Este não é guerreiro coisa nenhuma. É um imaturo, uma pessoa imatura emocionalmente, ou que tem muita raiva dentro do seu coração e que ainda não conseguiu trabalhar esta raiva de uma forma mais saudável. Outro conselho que Provérbios dá é o de que os pais devem ensinar os filhos o princípio da honestidade. No versículo 27 do capítulo 15 é dito: o homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para a sua família, mas quem é honesto e não aceita o suborno viverá. Você tem que mostrar para os seus filhos que nos seus negócios, no seu trabalho, no seu dia a dia, você é honesta, você é honesto. Porque se você usar da desonestidade, você vai ser amaldiçoado. E essas maldições serão sentidas pela sua família, porque as pessoas estão no convívio com você. Porém, quem é honesto e não aceita suborno, viverá. Ensine seus filhos a serem honestos até mesmo em pequenos centavos, ou seja, se eles perceberam que alguém no caixa devolveu um troco a mais, que eles sejam ensinados a devolverem aquilo que não é deles. E você vai ver o quanto isso vai trazer de bênçãos para você, para sua família e para os seus filhos. E um outro conselho de Provérbios para os pais encontramos em Provérbios 29:17, que diz assim, na Nova Bíblia Viva: castigue o seu filho quando for necessário e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. A Bíblia diz que a disciplina faz parte do processo de educação. Nós precisamos, amigo ouvinte, ensinarmos nossos filhos sem abusarmos de nossa posição de autoridade. Quem abusa da sua posição de autoridade, ele não disciplina, ele transmite raiva, ódio, e ao invés de estar criando um cidadão para o reino dos céus e para a nossa sociedade, está criando um bandido. Então, por isso, amanhã, nós faremos uma lição específica sobre como corrigir os filhos com amor, dentro dos princípios bíblicos, para que criemos cidadãos de bem e não bandidos criminosos. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.